Olá, vamos entrar num assunto importante agora quando a gente utiliza o terminal, que é poder redirecionar a entrada e saída no terminal. Por exemplo, quando eu digito um comando no Linux, qual que é o meio que eu entro com o dado? O teclado. A entrada padrão é o teclado. E a saída? A saída padrão é a tela, é o próprio terminal. Então veja que eu listei os arquivos e o destino foi a tela. Ok, então a gente tem a entrada padrão, que é feita pelo teclado, a saída padrão, que é feita pela tela, e ainda, se eu tiver uma saída de erro, vamos supor que eu tente listar algum arquivo ou diretório que não existe. Por exemplo, ls Linux. Eu não tenho nenhum arquivo ou diretório chamado Linux no meu diretório corrente. Veja que ele mostrou uma mensagem de erro dizendo que não tem esse arquivo diretório. Então a saída de erro tem como padrão também a tela. Okay? Então a saída padrão é a tela, tanto para erro quando a saída foi executada com sucesso. E a entrada é o teclado. Ok, mas tem uma forma de alterar isso. Tem como a entrada de um comando ser um arquivo, ou a saída de um comando ser um arquivo, porque aí eu posso criar um arquivo de log para guardar toda essa geração do terminal, a saída do comando em específico, para poder fazer uma análise posteriormente. Então, por exemplo, se eu dou ls raiz, ele mostra na tela. Como que eu mandaria isso para um arquivo texto? Bom, vamos limpar a tela com o comando clear, ls raiz, aí eu utilizo o sinal de maior. E vou passar aqui o caminho completo, tá? E um arquivo que eu vou chamar de listagem underline ls.txt. Um detalhe, tá? O arquivo não é obrigatório você colocar a extensão txt. O nome do seu arquivo aí fica a seu critério. A localização também, tá? Se eu não colocasse o /tmp, ele vai criar o arquivo no diretório corrente. Dou Enter. Veja que ele não mostrou nada na tela. Então veja, ls barra ele mostra na tela. Agora vamos visualizar esse arquivo listagem underline ls.txt. Então ele mandou a saída para o arquivo. Tá? O sinal de maior é o seguinte, tem que tomar cuidado com ele, porque se o arquivo já existir, por exemplo, esse listagem ls existir, se você utilizar o sinal de maior, ele apaga o conteúdo anterior, ele sobrescreve e manda a saída nova do comando. Então toma cuidado, porque você pode apagar algum arquivo importante. Okay? O sinal de maior, ele cria o arquivo se não existir e coloca o conteúdo da saída. Se existir, ele sobrescreve o arquivo em questão. Então, atenção com isso. Ok? Então, um exemplo. Se eu der um ls /tmp e mandar para esse arquivo já existente. Se a gente der um cat nesse arquivo, a gente vê que ele apagou o conteúdo anterior. Ok? Então cuidado com isso. Principalmente quando você for mandar algum texto para um arquivo de configuração importante. Na dúvida, sempre faça um backup, tá? Bom, o comando echo ele serve para mostrar o conteúdo de uma variável. Tá? Uma variável no shell começa com um cifrão, geralmente é o nome dessa variável em maiúsculo, e vai conter um valor. Por exemplo, a variável de ambiente path contém os diretórios nos quais serão buscados comandos para serem executados no terminal. O comando echo ele serve também para você mostrar uma mensagem, seja na tela ou mandar para um arquivo. Então, um exemplo, veja que ele mandou na saída padrão, que é a tela. Bom, e se eu quiser mandar isso aí para um arquivo, lá no /tmp, que eu vou chamar de teste1.txt. Veja que não saiu na tela. Vamos ver se realmente foi para o arquivo com o comando cat. Realmente foi.
Vamos fazer isso agora para um segundo arquivo. Vou colocar aqui teste2, arquivo teste1. Só que ao contrário do que eu fiz anteriormente, eu quero preservar o conteúdo anterior do arquivo teste1. Então eu vou colocar maior, maior. Aí ele adiciona ao final do arquivo. Vamos dar um cat nesse arquivo. Veja que ele manteve o conteúdo anterior e acrescentou o novo ao final do arquivo. Ok? Bom, então o caractere maior ele vai redirecionar a saída para um arquivo. Se ele for colocado sozinho, ele apaga o conteúdo do arquivo destino caso ele já existir. Senão ele cria e guarda o novo conteúdo. É importante dizer que você pode fazer assim também. Tá? Teste 1, 1 maior. Ok? O 1 indica o que? A saída padrão, que é a tela. Só que como é o número 1, eu posso colocar apenas maior. Tá? Então se você vê essa sintaxe aqui, não está errado. Tá? Então vamos colocar aqui um arquivo nome1.txt. Vamos dar um cat nesse arquivo. Veja que o conteúdo foi para lá. Ok? Se eu colocar aqui teste2 e manter um maior, veja que ele vai apagar o conteúdo anterior. Então, na dúvida, coloque o que? Maior, maior, ele vai acrescentar ao final do arquivo. Ok, vamos entrar no diretório /tmp, limpar a tela. Olha só, a gente tem um arquivo aqui. Vamos ver quais arquivos a gente tem. Então a gente tem um arquivo teste1 e um arquivo chamado nome1. Ok. O cat ele serve, além de visualizar o conteúdo de um arquivo, você pode concatenar arquivos. Então, por exemplo, do cat teste1.txt, nome1.txt, aí eu coloco maior nome.txt. Esse nome.txt vai ser o destino, ele vai juntar os dois arquivos e mandar para o arquivo nome.txt. Então veja que é um arquivo com 4 linhas. Esse comando cat ele serve para concatenar arquivos de outros tipos. Por exemplo, você pode concatenar pedaços de vídeo, pedaços de MP3, não só arquivo texto. Ok? Bom, prosseguindo aqui, se eu utilizar o comando cat e dar enter, sem passar nenhum parâmetro para ele, o seu terminal vai ficar preso, o prompt vai ficar piscando esperando que você entre com algum dado. Por exemplo, palavra teste1. Veja que ele recebeu e já mostrou na tela, ou seja, quando eu não redireciono a saída padrão é a tela. Se eu colocar teste2 e der enter, a mesma coisa. Para sair do cat eu utilizo o comando Ctrl D. Tá? Ctrl D. Deixa eu abrir novamente aqui o terminal. Então Ctrl D vai sair do cat. Beleza. Olha só, vamos apresentar agora um outro redirecionador, que é o menor menor. Vamos supor que ao invés de utilizar o Ctrl D para sair do cat, eu quero utilizar uma palavra específica. Por exemplo, EOF. Geralmente utiliza-se essa palavra, mas você pode escolher qualquer uma. Pode colocar aqui fim, por exemplo. O pessoal costuma colocar EOF porque indica End of File, ou final de arquivo. Então o que acontece? Tudo que você digitar agora, teste1, veja que não é mostrado na tela, teste2, e quando você colocar EOF, ele mostra o resultado na tela, ele sai do cat e mostra o resultado na tela. Ok? Então eu estou mudando o que? Estou indicando o seguinte, a hora que ele encontrar essa palavra, saia do cat. Agora olha que interessante, a gente pode melhorar ainda esse comando. A gente pode indicar o seguinte, eu posso até editar um texto, ou melhor, criar um texto, editar
não seria muito amigável, tá? Não seria o ideal. O bom é você ter um editor de texto tipo Vim, o VI, Nano, Emacs. Vamos indicar que além de indicar EOF, eu quero que no final ele mande o conteúdo desses comandos que eu vou digitar para um arquivo chamado saídacat.txt em /tmp. Veja que eu estou utilizando sinal de maior aqui no final. Então, se já existir esse arquivo, ele sobrescreve. Ok, vamos colocar aqui teste 1, teste 2. Vamos colocar EOF. Veja que ele não mostrou nada na tela, mas ele cria o arquivo saídacat.txt. Ok? Outro comando interessante, por exemplo, vamos supor que eu queira visualizar na tela aquele arquivo PESWD, que fica em /etc. Eu quero visualizar na tela esse conteúdo todo em letra maiúscula. Existe um comando chamado tr, onde eu vou passar uma lista de A a Z. Tá? Entre colchetes, eu estou falando que é uma lista de A a Z minúsculo e eu quero passar para uma lista maiúscula. O que eu quero fazer? Eu quero receber como entrada um arquivo. Para receber como entrada um arquivo, eu utilizo o sinal de menor e o arquivo que eu quero receber como entrada. Onde que vai ser a saída? Da tela. Ele não modifica o arquivo e nem tente fazer isso porque o arquivo PSWD é um arquivo de sistema. Tanto é que se eu der cat aqui no PSWD, veja que está minúsculo. Então ele mostra o resultado na tela. Ok? Bom, então anteriormente eu tinha falado que existe uma saída de erro. Então, por exemplo, se eu der ls num diretório que não existe, ele vai falar arquivo diretório não encontrado ou não consigo acessar. Isso é uma saída de erro. Se eu tentar guardar uma saída de erro com sinal de maior, eu não vou conseguir guardar. Ele vai continuar mandando na tela e não vai guardar nada nesse arquivo. Então, para eu conseguir guardar esse erro, eu tenho que utilizar um outro redirecionador, que é o 2 maior. Aí sim eu consigo guardar. Para que isso? Para eu poder separar em arquivos diferentes uma saída correta de uma saída com problemas. Tá? Então, se eu fizer isso, por exemplo, novamente, vamos tentar aqui listar o diretório temp, que não existe, o que existe é tmp. Veja que se eu utilizar 2 maior, ele vai sobrescrever o conteúdo anterior. Então, da mesma forma, se eu não quiser sobrescrever, eu tenho que utilizar o que? Maior. Então veja que agora ele não sobrescreveu. Bom, outra dica importante que pouca gente conhece. O cat ele serve para quê? Para visualizar um arquivo de texto ou concatenar arquivos. Se você tentar dar um cat, por exemplo, num diretório, ele vai dar erro. Ele vai falar, ó, é um diretório. Agora, se eu der um cat no arquivo texto, ele vai mostrar o conteúdo do arquivo. Se eu entrar dentro do /etc, der um ls aqui, você vai ver que eu tenho diretórios, arquivos, né? O que aparece em azul aqui é diretório. Azul claro é link. E na cor preta normal é um arquivo comum. Aí vamos supor que eu queira dar um cat em todos os arquivos e diretórios que estejam dentro do /etc. Então basta utilizar um caractere que é um coringa, que é o asterisco, após o etc. Então ele vai saindo dando cat em todos os arquivos, inclusive até nos diretórios. Então veja que ele vai mostrar arquivos, o conteúdo dos arquivos e também vai mostrar mensagens de erro quando eu tentar dar um cat num diretório. Aqui a saída foi muito grande, então fica complicado mostrar. Tá? Mas, por exemplo, aqui nos últimos, olha, ele mostra que esses x11, xdg, xml são diretórios. Isso aqui são mensagens de erro. Tá? Bom, então como que eu faço
para guardar dentro de um arquivo tanto a saída com erro e a saída correta num único arquivo. Vamos repetir o comando. A gente coloca e-comercial maior saída do cat.txt. Então veja que ele nem mandou nem a saída com erro nem certa na tela. Ele mandou tudo para o saída do cat.txt. Olha só. Tá? O maior também vai mandar para o final. Os dois. Então veja que a quantidade de linha do arquivo vai aumentar. Então aqui tem 11.353. Se eu repetir de novo com maior, vai aumentar mais ainda. Se eu colocar um maior só, ele vai sobrescrever o conteúdo anterior. Veja que a quantidade de linhas vai diminuir. Então sempre eu repetindo o símbolo, ele vai adicionar ao final do arquivo. E o importante, veja só, que é algo que é mais difícil ainda do pessoal saber utilizar. Por exemplo, cat/etc/*, quero mandar a saída correta para um arquivo e quero mandar a saída com erros para outro arquivo, chamado saída erros. Então posso fazer dessa forma, e é o maior apontando para saída correta e o 2 maior apontando para saída erro. Ou eu posso colocar um 1 aqui também. Então se eu der um cat em saída correta, ele vai mostrar o conteúdo dos arquivos. Se eu der um cat em saída com erro, ele vai mostrar somente o que é diretório, aquela mensagem de erro, no arquivo de erro. Então eu consigo separar. Ok, até aqui nenhuma novidade. Tá? Agora olha que interessante. Posso dar um cat /tc/*, mandar toda a saída correta para /dev/null. Olha só. Vamos supor que eu não quero guardar nem arquivo, nem mostrar na tela. Tá? Nem a saída correta, nem a saída com erro. Vamos supor que eu não quero guardar essa saída e nem quero ficar ocupando aqui o meu terminal mostrando alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu estou mandando a saída certa para /dev/null. /dev/null, que é como se fosse um buraco negro. Tudo que eu mandar para ali some, uma lixeira, entre aspas, tá? Então, quando eu não quero nenhuma saída, nem com erro, nem com acerto, eu mando para aí. Aí, como que eu faço para mandar também a saída com erro? Eu coloco 2 maior, coloco e-comercial 1. O que ele está fazendo? Ele está pegando a saída com erro e mandando também para a saída de acerto. Qual que é a saída de acerto? /dev/null. Está apontando para /dev/null. Para ficar mais fácil de entender, você pode colocar aqui, ó. Um maior não é a mesma coisa que só maior? Ok. Então, a saída certa está indo para /dev/null e a com erro está apontando para onde? Para a saída de acerto, que é /dev/null. Então, não gravei isso em nenhum arquivo, tá? Nem mostrei na tela. Então, isso aqui é um tipo de questão que pode cair na LPI. Então, se eu estou colocando 2 maior e comercial 1, eu estou pegando a saída de erro e apontando também para a saída de acerto. Ok? Só não pode esquecer de especificar qual que é a saída de acerto. Se eu colocar 1 maior e comercial 2, eu estou fazendo o contrário. Eu estou pegando a saída de acerto e mandando para a saída com erro.